Pode mudar para assistente, tá? Boa tarde a todos. Vamos dar início hoje, então, à nossa tão esperada aula de sala de vacina, né, Lúcia? A gente está aqui na semana, algumas semanas atrás nós tentamos fazer uma de vacina BCG, não deu certo devido ao problema com a Oi, mas hoje a gente vai conseguir e é um tema que muitos no estado de Mato Grosso têm esperado. Lembrando que nesse mês aí o Telesaúde também comemora o mês do envelhecimento saudável, então a partir de amanhã temos as nossas aulas sobre envelhecimento e, é claro, vamos falar de um tema que é um dos mais importantes para o estado de Mato Grosso e que tem muitas dúvidas. Aproveitem hoje todos para tirar suas dúvidas. A nossa dinâmica de hoje vai ser como as dinâmicas anteriores, onde a gente vai ter a apresentação e logo após a apresentação estão abertas as perguntas. Então não deixem de tirar suas dúvidas. Então, sem mais delongas, vamos chamar aqui para sentar e para dar aula para vocês a nossa enfermeira, referência aqui do estado para trabalhar com vacina, a Lúcia Helena Zanardo. Lúcia, vem para cá. Oi, você está me escutando, Lúcia? Sim? Então, ok. Ok, tudo bem? Fala um pouquinho mais perto do microfone. O Verdão, por favor. Isso. Oi, tudo bem, estou ouvindo bem. Melhorou. Ok, gente, boa tarde. Meu nome é Lúcia, sou enfermeira e hoje nós vamos falar um pouco de sala de vacina, aspectos gerais, tá? Então, tudo que vocês tiverem dúvida, alguma coisa que eu falar, depois a gente continua comentando. Bom, hoje nós vamos falar um pouco do aspecto técnico e administrativo, né? Então, como os aspectos técnicos, geralmente a sala de vacina tem que ter envolvido 2 técnicos, né? Ou auxiliar de enfermagem e com a supervisão de um enfermeiro. Essa equipe deve ser treinada para o manuseio, conservação e administração dos imunos. O enfermeiro, bom, como sempre, o enfermeiro responde pelos aspectos administrativos e clínicos e é responsável pela a responsabilidade técnica da sala de vacina exige a presença diária do enfermeiro. Deve atuar na vacinação, supervisão contínua e capacitação da equipe de enfermagem. Os aspectos técnicos voltados aos imunobiológicos, administração desses, acompanhada da orientação do paciente ou os pais, o manejo das possíveis reações adversas dos imunobiológicos, manutenção do sistema de registro, monitoramento da conservação, destino final do lixo, e o controle e estoque de materiais logísticos. Essas são algumas das atividades que o enfermeiro deve responder numa sala de vacina. Bom, quais são as funções da equipe na sala de vacinação? Planejar a atividade de vacinação, monitorar e avaliar o trabalho desenvolvido de forma integrada ao conjunto das demais ações da unidade de saúde. Prover as necessidades de materiais imunobiológicos. Manter as condições preconizadas de conservação de imunos, utilizar os equipamentos de forma a preservá-los em condições de funcionamento, dar destino adequado ao resíduo da sala de vacinação, atender e orientar os usuários com responsabilidade e respeito, registrar todos os dados referentes às atividades de vacinação, nos impressos adequados, histórico vacinal do indivíduo e alimentar o sistema de informação do Programa Nacional de Imunização. Manter um arquivo na sala de vacinação em ordem e promover a organização e monitorar a limpeza da sala de vacinação. Bom, falamos também da organização e funcionamento da sala de vacina. A sala de vacina é classificada como uma área semicrítica, né? Nós temos áreas críticas e aquela que não é crítica na sala. É exclusiva para a administração de imunos, portanto, não deve-se fazer outras coisas dentro.
possuir imobiliários básicos, né, como maca, cadeira, mesa de escritório, arquivo, equipamentos de refrigeração, caixas térmicas, lixeira apropriadas, equipamentos de informática e armário, e etc. Os insumos básicos são as caixas de pérfuro cortante, dispensador de sabão líquido, papel toalha, termômetro clínico, termômetro digital de máxima e mínima, bandeja de aço inoxidável, recipiente para organização de desemuno no equipamento, né, de refrigeração, fitas adesivas, tesoura, pinça, dente de rato, gelox, caixas térmicas, algodão hidrófilo, recipiente para algodão, seringas descartáveis, materiais impressos para escritórios, etc. Então, como deve ser o funcionamento? O funcionamento da sala de vacina no início do trabalho diário. Verificar se a sala está limpa e organizada. Verificar a temperatura dos equipamentos de refrigeração e anotar no mapa de registro. Verificar e ligar o sistema de ar-condicionado, higienizar as mãos, organizar a caixa térmica de uso diário, organizar as vacinas e diluentes na caixa térmica de uso diário, já climatizada, atentar para o prazo de utilização após a abertura do frasco multidose, organizar materiais de escritórios, manuais e impressos. Bom, falamos também um pouquinho dos procedimentos anteriores à administração dos imunos. Ao seu usuário procurar a unidade a primeira vez, tem que abrir os documentos padronizados, que é o cartão vacina, cartão controle, ou cadastrá-lo no programa do CIPNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que alguns municípios já trabalham com ele, alguns ainda nem conhecem. Se há um retorno, avaliar o histórico de vacinação do usuário, identificando as vacinas para serem administradas. Obter informação sobre o estado de saúde do usuário, avaliando as indicações e contraindicações da administração dos imunos, evitando as falsas contraindicações. Orientar quanto à importância da vacinação e conclusão do esquema vacinal, ocorrências de eventos adversos e demais. Fazer registro do imuno a ser administrado no espaço reservado às anotações do mesmo. Fazer o apresamento a lápis no cartão de vacina e no cartão controle, ou cartão espelho. Fazer o registro no boletim diário conforme a padronização do local. Durante a administração dos imunos, né? Verificar qual imuno a ser administrado, higienizar as mãos antes e após o procedimento, examinar o produto observando a aparência da solução, o estado da embalagem, o número do lote e o prazo de validade. Observar a via de administração e a dosagem. Preparar os imunos biológicos. Administrar o imuno conforme técnica específica. Observar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação e desprezar o material utilizado na caixa coletora de material pérfuro cortante. Encerramento diário do trabalho. Devemos fazer: conferir o boletim diário de doses aplicadas no dia, retirar as vacinas da caixa térmica, guardando o equipamento refrigerado, retirar as bobinas de gelo reutilizáveis ou gelox, limpar e acondicionar no evaporador do refrigerador ou freezer, desprezar as vacinas dos frascos multidoses que ultrapassam o prazo de validade após a abertura, registrar o número de doses desprezadas, verificar e anotar a temperatura do equipamento de refrigeração, limpar e secar a caixa térmica, organizar arquivos e cartões, verificar faltosos para fazer busca ativa posterior, certificar se equipamentos estão funcionando devidamente e deixar a sala em ordem e limpa. Encerramento do trabalho mensal. Consolidar as doses registradas no boletim diário, transferindo os dados para o boletim mensal. Avaliar e calcular o percentual de perdas físicas e técnicas dos imunos. Monitorar as atividades de imunização, taxa de abandono, cobertura vacinal, eventos adversos, inconsistências e erros no sistema, etc. Revisar arquivo com informação individual de vacinados em busca de faltosos.
Agora eu vou falar um pouquinho dos resíduos e resultantes da sala de vacinação. Então, nós temos resíduos infectantes, que eles são classificados como o grupo A1, que contém em sua formulação micro-organismos vivos ou atenuados, incluindo frascos de vacinas com prazo de validades expirados, vazios ou com sobras de vacina, agulhas e seringas utilizadas. E resíduos comuns, classificado no grupo D, caracterizado por não apresentar risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparado aos resíduos domiciliares, papelão, embalagem de seringas, agulhas, etc. O manejo desse resíduo inclui a fase de segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento temporário, tratamento, armazenamento externo, coleta e transporte externo e disposição final desse resíduo. Acondicionado em caixas coletoras de material pérfuro cortante os frascos vazios, com perdas técnicas e perdas físicas, além de outros resíduos perfurantes e infectantes, seringas e agulhas usadas. Acondicionar as caixas em sacos plásticos brancos leitosos, encaminhar para o CME, na própria unidade de saúde ou outro estabelecimento, a fim de que os resíduos sejam inativados. É a resolução do CONAMA 358/2005. A inativação desses agentes que são vivos atenuados, das vacinas que provavelmente nós falaremos, ocorre uma autoclavagem de 15 minutos, a temperatura de 121 a 127, e depois podem ser acondicionados e descartados no lixo hospitalar. A limpeza da sala de vacina. Bom, nós temos a limpeza concorrente, que é uma limpeza diária, que deve ser realizada ao menos 2 vezes ao dia. A limpeza terminal, que é a mais complexa. Ela deve ser realizada a cada 15 dias, piso, teto, paredes, portas, janela, mobiliário, luminárias, lâmpadas, filtro de ar-condicionado. A limpeza de equipamento de refrigeração, as geladeiras e freezer devem ser feitas pelo técnico e auxiliar. Na sala de vacina, a gente não deve varrer, e sim utilizar panos úmidos e utilizar desinfectante ou hipoclorito a 1%, portanto 10 ml para cada litro de água, e não proceder à limpeza em final de semanas ou feriados. Observação dos imunobiológicos. A rede de frio tem por objetivo assegurar que os imunos disponíveis sejam mantidos em condições adequadas de transporte, armazenamento e distribuição. Alteração de temperatura, excesso de frio ou calor pode comprometer a potência imunogênica, acarretando a redução ou falta do efeito esperado. Bom, então o que é uma rede de frio? É a estrutura técnica administrativa, onde consta a normatização, planejamento, avaliação e o financiamento, direcionada para a manutenção adequada da cadeia de frio. A cadeia de frio representa o processo logístico, recebimento, armazenamento, distribuição e transporte da rede de frio. A sala de vacinação é a instância final da rede de frio, onde os procedimentos de vacinação são executados mediante ações de rotina, campanhas e outras estratégias. Todas as vacinas devem ser armazenadas em temperatura entre 2 e 8 graus, conforme sendo preconizado, sendo que uma temperatura ideal, ela fica entre mais 5 graus. Bom, como que nós vamos fazer o monitoramento e controle dessa temperatura? Bom, são utilizados recursos de monitoramento e controle dos equipamentos de refrigeração e das caixas térmicas que irão armazenar e acondicionar os imunos biológicos que nós utilizamos. Termômetro de momento, máxima e mínima, digital com cabo extensor. O termômetro analógico de momento, máxima e mínima, que é aquele que a gente chama de capelinha, que coloca internamente na geladeira. Termômetro de registro gráfico, né, disponível nas câmaras frigoríficas. E o termômetro infravermelho com mira laser, também chamado de pirômetro. E os equipamentos de refrigeração. A sala de vacinação ou armazenamento dos imunos são feitos em câmaras frias, refrigeradores domésticos e em caixas térmicas. Câmaras refrigeradas.
recomendadas para armazenamento e acondicionamento de imunobiológicos. São dotadas de instrumentos de medição de temperatura e dispositivo de alarme, não havendo necessidade de instalar nenhum deles. Refrigeradores de uso doméstico não são mais recomendados, pois não atendem aos critérios de segurança e qualidade no que se refere à manutenção de temperatura adequada para a conservação dos imunobiológicos. E os freezers, que na sala de vacina, utilizam-se para armazenamento de bobinas. Na sala de vacina também nós temos insumos. As bobinas, né, o Gelox, os insumos importantes para a conservação dos imunos na caixa térmica, devendo-se certificar a temperatura antes de proceder à organização da caixa térmica, realizando a habilitação das mesmas, né? As caixas térmicas, acondicionamento dos imunos de uso diário na sala de vacina, em vacinação extramuro, para limpeza dos equipamentos e em situação de emergência. O Programa Nacional de Imunização recomenda a substituição das câmaras de poliestireno expandido, que é o isopor, por caixas de poliuretano, devido à durabilidade e à facilidade de limpeza dessas mesmas. Nós temos também, na sala de vacina, quem trabalha, tem que estar atento ao plano de contingência. O que é? Plano são procedimentos que devem ser adotados quando o equipamento de refrigeração deixar de funcionar por quaisquer motivo. O equipamento deverá ficar fechado quando houver interrupção de fornecimento de energia ou falha de equipamento. E a temperatura interna deve ser monitorada. E ali nesse também nós temos que ver sobre o imunobiológico sobre suspeito. Comunicar a ocorrência ao responsável técnico, identificar, separar e armazenar os produtos em condições adequadas, preencher o formulário de avaliação de vacina sob suspeita e encaminhar para a Coordenação Estadual de Imunização. Aguardar a resposta da SES se vai utilizar ou descartar as mesmas. Bom, na sala de vacina também, nós trabalhamos com indicadores, né, da imunização, indicadores epidemiológicos. São as informações coletadas e processadas no sistema de informação, utilizada para avaliação do desempenho do Programa Nacional. Trabalhamos com as coberturas vacinais, onde estima-se a proporção da população alvo vacinada e supostamente protegida para determinada doença. Como que é feito o cálculo? Geralmente, quem tem o sistema já faz completo, então muitas pessoas nem utiliza. Quem utiliza o escritório ou a secretaria mesmo, na sala de vacina, passa isso aí. Então, o cálculo é simples, é a cobertura vacinal, que é o número de doses aplicadas, da determinada vacina, vezes 100, dividido pela população alvo da vacinação, qual a população que você quer vacinar. Tá? E lembrando que a população, até 1 ano, ela é feita a meta extraída do SINASC, tá? Então, sempre é encaminhado a meta do SINASC para saber qual que é a sua população. Nós temos também a homogeneidade de cobertura. O que é a homogeneidade? É a estima a população de municípios com coberturas adequadas. Então, tem que saber a cobertura para determinada vacina, como que ela está. Então, homogeneidade. Número de municípios com a cobertura adequada para uma determinada vacina, vezes 100, dividido pelo total de municípios. Então, você vai ter a homogeneidade do seu escritório ou do seu estado. Taxa de abandono. A taxa de abandono aplica-se às vacinas de esquema multidose, como as vacinas de tétano, né, dupla adulta, penta, utiliza-se mais que uma dose. Então, a taxa de abandono é igual ao número de primeira doses, menos o número das últimas doses, que é a terceira dose, né, vezes 100, dividido pelo número de primeira dose. Aí você tem a taxa de abandono. Então, gente, a gente falou sobre os aspectos gerais da sala de vacina, e agora nós estamos aqui para tentar resolver algumas coisas, ou falar sobre algumas coisas se vocês tiverem dúvida. Obrigada. Tá me ouvindo aí, Lúcia? Você consegue me ouvir? Sim. Ou tá bem alto? Tá muito alto, né? Bem alto. Eu vou abaixar aqui, ó, para ficar mais longe. Melhorou?
Então tá. Meninos e meninas, como sala de vacina é uma coisa muito prática, então eu quero que vocês agora, eu vou mudar o assistente, o formato da sala para um assistente de aula, onde o bate-papo vai ficar no centro. Então eu vou pedir para cada um de vocês inserirem as suas perguntas, que a Lúcia vai estar respondendo cada uma delas, tá bom? É importante vocês também verificarem que existe na lateral aqui uma setinha debaixo da apresentação que vocês podem clicar e abaixar a apresentação dela. Então agora vamos às perguntas. A gente tem bastante pergunta aí para estar respondendo. Então está aberta a pergunta, tá bom? Ou se vocês querem que enfatize alguma coisa, também pode fazer. A pergunta é a seguinte, da Mônia. Ela gostaria de saber, Lúcia, sobre a necessidade de manter ligado o ar-condicionado quando a sala estiver fechada. Fala aí um pouquinho sobre isso. Oi, Amônia. É sobre isso. A nossa temperatura em Mato Grosso, em todos os municípios, é alta. Então, o que você tem que a gente pede para usar ar-condicionado estar ligado tanto à noite quanto durante os finais de semana? Se você deixar ele desligado, se o seu equipamento tiver alguma falha, essa temperatura pode vir assim, chegar a 37 graus, a 36 graus. Então, você vai ter uma perda muito grande. Então, por isso que a gente pede deixar entre 18 e 20 e ele ligado constantemente, 24 horas dias. Porque se essa temperatura chegar, pelo menos a essa temperatura, tiver alguma falha no seu equipamento e chegar nessa temperatura, provavelmente, não, dependendo do que for as suas temperaturas diárias durante os últimos meses, você não há perda dessa vacina. É por isso que nós pedimos que mantenha essa sala refrigerada constantemente 24 horas. É uma norma do PMI, né? Eu sei que a maioria dos municípios não ficam por contenção de despesa, principalmente agora com a tabela vermelha que está aí, né? Mas se você tem condição de ter um técnico, auxiliar ou quem for, ir lá e verificar essa sala de vacina, essa geladeira, porque você vê o termômetro externamente, e ela estiver bem, tudo bem. Não tem problema de você desligar, não, quando ela não estiver em funcionamento. A gente tem outra pergunta aqui da Michele Quintana e também tem uma sugestão do pessoal da Sueli Araújo Aguiar. Vamos primeiro para a Michele. A dúvida da Michele é o seguinte: antes da introdução da pentavalente, o esquema da hepatite B para prematuros eram 4 doses. E hoje, como ficou o esquema? Ao nascer posteriormente as doses normais da penta? Olha, você pode utilizar a mesmas 4 doses, ela ficaria com as 4 doses. Não tem necessidade de fazer uma quinta dose, não. Ficaria o esquema ao nascer, né? Aí depois você pode fazer ela com 1 mês, aí com 2 meses, 4, 6. Provavelmente ela fica com 5 doses de vacina. Lúcia, a Sueli está falando aqui que ela queria, se a gente poderia depois sentar e providenciar uma teleaula direcionada ao calendário para o ACS, para o atualizado. Como é que o ACS deve se proceder com a questão do calendário vacinal. Aí a gente sempre depois vê isso, né? Então tá bom. Outra pergunta que a gente tem aqui. Boa tarde. Gostaria de saber a respeito do termostato e do termômetro na geladeira. Deve ficar dentro da caixinha de vacina ou solto? Eu não entendi. Como o termostato? Você está falando a ponta daquele termômetro digital? Eu acho que é a ponta. A respeito do termostato do termômetro. Eu acho que é aquela ponta digital dele. Deve ficar dentro da caixinha ou da vacina ou solto dela? Não, você pode deixar ela solto ou na caixinha, desde que ela não vai interferir com muitas coisas. Ela vai manter, se ela estiver perto da vacina, tudinho, ela vai ter a temperatura eficaz. Se você deixa ele solto, muito vago ali, quando você vai abrir a geladeira, ela vai ter uma influência bem grande, porque você está com uma temperatura aqui fora, abre, e aí o que acontece? Muitos erros de vacina, de anotação de temperatura de geladeira. Você abre a sua geladeira, tira o que tem, você precisou de última hora, e você esperar abaixar a temperatura, até de 8 abaixo, e resetar o termômetro, e depois na verificação colocar a temperatura. Então toda vez que você precisar abrir essa geladeira, esperando que não seja constantemente, você vai ter que fazer esse procedimento. Senão o que você vai anotar é uma temperatura que abriu e o ar foi naquele termostato. Não tem problema se ela ficar juntamente, a bobina ficar
juntinho com a vacina. Aqui a gente tem uma dúvida do pessoal do PSF João de Barro de Pedra Preta. A pergunta deles é o seguinte: gostaria de saber por que a vacina não pode ser feita no músculo das nádegas ou no glúteo. Se for feita, existe algum problema? Qual problema seria esse? Que foi abolido o glúteo é por causa que muitas técnicas erradas. Como nós temos algumas no vaso lateral da coxa, é bem menos, mas no glúteo são técnicas erradas. E o glúteo também, o que acontece? Ele tem muito tecido adiposo, né, gordura. E tem algumas vacinas que elas não gostam de gordura, então diminui-se, né, a imunidade dela por causa de muitas pessoas com dó, em vez de aprofundar e fazer intramuscular, fazem subcutânea. Então foi abolido o músculo, né, glúteo, por essa decisão. Se você não tem uma pessoa que não tem os membros, você vai acabar fazendo glúteo, né? Então é isso que a gente recomenda. A recomendação foi abolida mesmo no estado. Tem estado que faz ainda no glúteo, né? Não quero citar. Mas as pessoas lá, pelo que falaram, que eu vi, não tinham reações nenhuma e aplicavam ela na técnica correta, no quadrante exterior superior, né? E aqui nós vimos que muitas pessoas aplicavam no quadrante totalmente errado. Inclusive, a gente pega ainda até no vaso lateral da coxa muito errado. Só por esses dois motivos. Tecido adiposo, técnica errada. A Aline a gente fala um pouquinho mais sobre a questão do calendário vacinal. Mas o que a gente vai fazer, Aline? A gente vai estar respondendo algumas perguntas e depois a gente pede para a Lúcia falar mais um pouquinho sobre o calendário, tá bom, Lúcia? Então vamos continuar. A próxima pergunta é aqui. A Andréia Siqueri está dizendo que a unidade dela está sendo reformada. E eu gostaria de saber se o revestimento na parede da sala de vacina pode ser feita com azulejo. Então, isso aí foi falado a parede tem que ser lavável. Se você põe azulejo e põe aquele espaço que é o rejunte, você vai juntar sujidade ali. Vocês vão lavar ela de 15 em 15 dias toda a parede. Então, ela tinha que ser o mais liso possível, né? Que ela fosse lavada. Então, eles indeferiam a parede com azulejo por isso. Próxima pergunta. Uma outra pergunta aqui, da Juliana Espíndola, é assim. A febre amarela e a tríplice viral podem ser feitas no mesmo dia ou tem que dar intervalo de 30 dias? Então, vamos lá. A febre amarela, a tríplice viral ou a tetraviral? Então, vamos lá, falar sobre ela. Antigamente, presta bem atenção, elas pediam um intervalo da tríplice viral, que não tinha tetra, né? Era 15 dias. Aí houve-se estudos e aí falou que não, havia uma interferência, então é 30 dias a diferença. O que você vai fazer no mesmo dia? Quando? Quando você é muito faltosa, que não vai nem nada. Então, você não perder essa criança, você faz no mesmo dia. Tá? Então, ou então, se você está tendo, vamos supor, é uma epidemia. Um caso de febre amarela no seu município é uma epidemia. Então, você vai fazer as duas concomitantemente. Sim. Mas só nesses casos. Caso contrário, é 30 dias mesmo. A Fátima está perguntando, Lúcia, o seguinte. No calendário atualizado, se o cliente tiver 2 doses de vacina da febre amarela, não é necessário realizá-la de 10 em 10 anos? Não. Acabou. Já teve estudo, provaram que você encontra ainda a soroconversão 30 anos depois da vacina. Então, acabou isso. Se ela provar que ela tem, né, mediante cartão de vacina, não tem necessidade mais de fazer dose de vacina. Nem para viajar para o exterior. A Anvisa já está ciente, os aeroportos estão cientes, está todo mundo ciente. A Deise Cândida Alves está perguntando o seguinte. Devido à falta de vacina, eles estão otimizando as vacinas multidoses. Enfim, a dúvida é qual o intervalo que se tem que tem que respeitar entre a BCG e a de hepatite B. Porque recebemos um ofício falando que não tem um intervalo mínimo. Ela está em dúvida, porque não tem que respeitar o prazo mínimo de 15 dias, independente da vacina que for.
Vou responder isso daí. Eu não sei onde criaram um mito que 15 dias. Aonde foi esses 15 dias? Tinha 15 dias de febre amarela e tríplice viral, ou dupla viral, ou sarampo. Mas das outras vacinas, nenhuma. BCG e hepatite B é para fazer no mesmo dia, de preferência, na maternidade ainda, se puder. Então não tem por que falar 15 dias entre BCG e hepatite B. Eu não sei de onde que surgiu isso. Não tem lugar nenhum, nunca teve. Aí a pergunta da Mônia é o seguinte: qual o intervalo mínimo entre diferentes imunobiológicos, caso não sejam aplicados simultaneamente? Então, o intervalo mínimo são essas vacinas que eu falei: tríplice viral, febre amarela e tetraviral. Ou se você tiver a varicela monovalente também, né? Aí você vai aplicar e esperar um intervalo, se você não tiver naquelas condições, que é uma epidemia de febre amarela, e aí você vai esperar 30 dias somente entre elas. Caso você tenha uma epidemia, você vai fazer ela simultaneamente. É só essas vacinas. Demais pode fazer no mesmo dia, no dia seguinte, na hora seguinte, daí 3 horas e assim sucessivamente. Lúcia, agora como a gente tem aqui um intervalo sem as perguntas, fala um pouquinho sobre o calendário vacinal, como é que está a atualização dele, como é que ele está funcional hoje. Então, eu nem trouxe o calendário vacinal, porque a gente falou só sobre a sala de vacina, talvez em outro momento eu ia falar sobre o calendário, mas vamos lá. O que nós temos diferente no calendário vacinal, que mudou agora, é a febre amarela, né? Que passou para as 2 doses, né? No caso, 9 meses e até os 4 anos fazer a outra. Não fazer mais de 10 em 10 anos, é uma mudança que houve. Nós tivemos a introdução da DTPA-R, né, que é do tipo adulto, para pessoas que trabalham em maternidade, gestantes, obstetras, essas coisas, que, aliás, a cobertura está muito baixa, né, talvez falta de divulgação. Tivemos a implantação também da hepatite A partir de 1 ano, que o SUS coloca em uma dose. E no lugar, e também tivemos a tetraviral, né? Que é a tríplice mais a varicela juntamente. Que agora, com a falta de vacina, provavelmente elas vão se tornar 2 picadas. Que é a tríplice viral mais a varicela, que vocês vão receber o informe se já não receberam ainda. E aí sim, nesse dia vocês vão fazer juntas, uma em cada sítio. Uma numa perninha ou num bracinho e outra no outro, né? Em seringas separadas. Por favor, não me coloca na mesma seringa. Aqui tem uma pergunta da Juliana, que escreveu assim: febre amarela e tríplice viral podem ser feitas no mesmo dia ou pode ter intervalo de 30 dias? 30 dias. Só vai fazer no mesmo dia se você tiver o caso de uma epidemia, vamos supor, de sarampo, precisa fazer febre amarela, ou então uma epidemia de febre amarela no seu município. Caso contrário, é 30 dias de intervalo. A Mônia está ressaltando a pergunta se ela concluiu, se é isso mesmo que ela entendeu. Confirma se é isso mesmo. Não existe intervalo mínimo entre diferentes imunos, exceto para a febre amarela, tríplice e tetraviral, ou varicela monodose, tá certo? É isso mesmo? Isso mesmo, tríplice viral. Não é a DTP, é a tríplice viral. Só essas aí que tem intervalo entre as doses. Os demais não tem intervalo. A Juliana Espíndola está falando o seguinte: junto com o reforço da DTP aos 4 anos, faça o reforço da polio? Para fazer reforço. Apesar que muitos estão falando que não, mas está se fazendo em todo o Brasil o reforço da polio. É porque a polio oral ficou que é VIP, VOP. Ela está tomando polio oral. E todo ano ainda tem a campanha de vacina. Então você está pegando essa criança com a polio oral, né? Mas a maioria dos estados estão utilizando no reforço de 4 anos a polio oral. Sim. A Fátima Tereza está falando de um estudo de caso que aconteceu com ela lá. Chegou uma criança de 2 anos no PSF, somente com a BCG e hepatite B. O que faço? Pois a mãe não fixa residência em nenhum município. Qual é a orientação? Alô? Oi? Oi, bom, criança tem 2 anos, já tem hepatite as 3 doses?
Se ela está com as 3 doses e a BCG, ok, esquece essa. Aí você vai dar uma, já tem 2 anos mais uma penta para ela, né? Depois que você introduz a IB, você vai fazer a tríplice viral, porque a tetra já foi viral, né? E você vai esquematizando isso aos poucos. Se ela não fixa, não para, você vai dar bastante furada nessa criança. Então você vê o que é. Aí, como ela já tem 2 anos, você vai fazer uma penta para ela. E aí vai ser intervalo mínimo de 30 dias entre uma dose e as demais, subsequente. A demais da pentavalente, você vai utilizar a DTP, né? Bacteriana, tríplice bacteriana, as demais. Com intervalo de 30 dias. A gente está aguardando mais perguntas. É isso que você queria falar? Acho que é isso, né, Fátima? Beleza, tem mais uma pergunta. O pessoal do PSF de Pedra Branca está pedindo um calendário de vacina atualizado. A gente vai marcar uma outra web e já vai apresentar para vocês, tá? Eu queria falar para vocês. Oi, poderia entrar no site do PNI? O site do PNI é DataFus. Lá no site tem o calendário atualizado. Outro site que eu quero que vocês falem digita aí, pode ser? Eu vou baixar aqui do site o calendário e passo para eles já. E daí tem um outro site que vocês poderiam entrar, é da SBIM, tá? Vocês pegam o calendário tanto da SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, e do PNI junto, porque ele dá os dois. E também dá algumas informações de vacina para vocês sobre isso. Do calendário. Você quer escrever o site ou eu posso escrever o site da SBIM? Pode digitar o site aí. Agora nós temos 2 perguntas, Lúcia. Tá assim. Os frascos abertos de imunos biológicos são colocados dentro dos descarpaques e no final da semana esterilizam na autoclave ou encaminham para a central para a coleta de lixo. Ela está perguntando. Entendeu, né? Manda um abraço. Bom, sobre os imunos. Olha, nós temos imunos a tríplice viral, a BCG, tetraviral ou varicela mono, né, e a febre amarela, que são o quê? De bacilos ou vírus vivos atenuados, certo? Essas daí tem que passar para autoclavagem, tanto a seringa que foi utilizada elas, sim. E aí sim, você passou para autoclavagem e aí vai para a coleta do lixo, depois disso. As demais vacinas que não são atenuadas, que são inativadas, não tem necessidade de passar para autoclavagem. Certo? Aí você já pode colocar no descarpaque do mesmo jeito. Então, você deveria utilizar ela separada. Se você colocar no mesmo descarpaque, você acaba esterilizando tudo e levando para o lixo, né, hospitalar, a coleta de lixo. Completando essa pergunta, a Franciela está perguntando o que ela faz com as seringas. Então, ela tem que passar... Se você colocar todas juntas, você vai colocar na autoclavagem. Se você colocar em caixa separada, as que você utilizou de inativados, você também vai para o lixo direto. Não precisa de autoclavagem. Então, se você, muitas vezes, quando uma sala de vacina é pequena, você usa um descarpaque só, né? E aí você coloca tudo junto. Então, o que você vai fazer? Passa para a autoclavagem, depois encaminha para o lixo, né? Para a coleta de lixo. Certo? Tem mais uma aqui do Eberson Matheus dos Santos. Eberson, também você tem que me falar também de onde você é, tá, Eberson? Que a gente não tem aqui ainda. Mas o Eberson perguntou aqui. Sobre a cicatriz da BCG. Ele tem uma criança de 8 meses que não apresenta cicatriz externa de BCG. Mas ao avaliar e tocar o braço da criança, ele sente a cicatriz profunda. O que ele deve fazer nesse caso? Nada mais. Ela tem a cicatriz. Simplesmente ela não exteriorizou. Só isso. Ok. Aqui a Silvana Carraro está perguntando assim, quanto à questão da autoclavagem das vacinas. Se colocar as vacinas para autoclavagem, é necessário fazer o teste biológico? A autoclave tem que fazer teste biológico direto, né? Pelo menos a recomendação delas, em alguns fazem, tem o teste, tem o biológico, tem o outro, que eu esqueci, Hemodic lá.
E aí você faz um toda semana e o outro você faz pelo menos uma vez por mês, ou então de 15 dias. Independente se foi vacina ou não, você vai ter que fazer o teste na sua autoclave, para ver como que ela está a esterilização. A Sueli está perguntando assim, e se o município não possuir autoclave para realizar o procedimento, qual é a orientação? Então, no caso que não possui, se ela não tiver nenhuma sala de vacina de autoclave, ela pode utilizar a estufa, tá? E aí tem no calendário, tanto lá no manual de sala de rede de frio, tem os minutos todinho da estufa também. Que eu acho que alguma sala de vacina deve ter autoclave em algum lugar, porque em Porto Alegre tem hospital, tem autoclave. A outra pergunta aqui é a Fabiana, quanto à questão da cicatriz da BCG. É uma criança que tem 6 meses e ela não tem cicatriz. Ela pergunta se ela deve revacinar? Bom, toda vez que você aplica a vacina BCG, você tem que esperar. É o intervalo de 6 meses. Aí você vê, foi externa, interna, aperta o bracinho para ver se não está interna. Não fez, você vai revacinar. Só essa vez. Nenhuma vez mais. Se por acaso fez a segunda vez e ela não apresentou nenhuma cicatriz, esquece a vacinação BCG. Não se faz mais. Tá? E aí as orientações. A vacina BCG, como vocês sabem, ela não tem proteção para a tuberculose pulmonar. O que ela faz? Ela faz com que o sistema imunológico dela fique mais forte, né, evitando certas doenças, a BCG, a hanseníase, né, a BCG, a tuberculose, no caso. Mas não que ela vai proteger da tuberculose pulmonar, só as de forma grave. Então, você só vai fazer ela e depois mais uma aplicação se ela não apresentar a cicatriz. Mas não vai precisar mais da terceira dose, igual todo mundo fazia a terceira, a quarta, a quinta dose. Tem gastos de pessoas com 5 doses, todas com cicatriz. A Juliana Espíndola tem mais uma pergunta. Ela faz assim. As vacinas que tem sobra no frasco, tem que injetar algum produto dentro antes de levar ao autoclave? Nada. Não tem que mexer nele, não. Levar na autoclave desse mesmo. A Sueli também pergunta o seguinte, se ela pode utilizar autoclave que esteriliza o material hospitalar. Sim, tranquilamente. Outra pergunta problema nenhum. Outra pergunta é o seguinte, quando a criança tem 2 anos e é comunicante de tuberculose ou de meningite, ela pode ser revacinada? Acho que é meningite, MH é meningite, né? Pode ser revacinada mesmo que apresenta cicatriz? Essa última aí, Lúcia, dá uma lida aí, se está certinho. Não tô conseguindo visualizar ela aqui. Tira o mouse de cima que ele aparece. Quando a criança tem 2 anos, é comunicante de TB. É hanseníase, tá certo. Hanseníase, comunicante de TB ou hanseníase. Pode ser revacinada mesmo que apresenta cicatriz vacinal. 2 anos, não. O pessoal da TB mandou um informe sobre isso de revacinação, sobre a vacina quando é comunicante, né? Eu acho que todo mundo recebeu, não sei se eles falaram também nos dias da apresentação deles sobre isso daí. Faz 2 anos, não. Aí a Mônia faz uma pergunta assim, há necessidade de PPD antes da vacinação? Não. PPD hoje em dia nem tem. O pouco que tem, ele está controlado, ele está com com parecer quais as pessoas que têm que fazer essa dosagem, né? Então, não são todas as pessoas mais, como se fazia antigamente, né? E aí tem um critério. Então, eles estão utilizando os critérios muito assim, comunicante, crianças até 15 anos comunicantes, né? E mediante, sem cicatriz, tudinho, aqueles parâmetros, tudinho. Tá? Que agora, no momento, eu não estou me lembrada. Mas tem esse informe técnico. Qualquer coisa, se não tiver, pede de novo para o setor da tuberculose, lá da Lúcia, da Simone, para eles encaminharem para vocês quando está fazendo PPD. Mas não se utiliza mais assim para fazer vacinação PPD. Nem estudantes, igual era antigamente, de saúde, não se faz mais
Nada. Só faz para acompanhamento quando você é acompanhante até 15 anos. Esses parâmetros que estão utilizando. Do médico criterioso. Para ajudar a questão da amônia, também você pode rever uma aula nossa do Dr. Cor, onde o Cor ele abordou bastante essa situação sobre o exame PPD, tanto em servidores da área de saúde, quanto pessoas que trabalham. Então você vai ter uma informação melhor. É só ir assistir a aula, ela está no YouTube, aí você consegue ter algumas informações também. O Eberson está perguntando se poderia explicar melhor sobre a autoclavagem das seringas utilizadas. Ele ficou na dúvida. Quando você utiliza na sua caixa, na sua sala de vacina, o Descarpac, você tem que ter lá. Você coloca seringa, você coloca restos de sobras de frascos multidose, febre amarela que logo vence, BCG, etc. Vamos supor que você coloca todo numa caixa coletora só. Depois, quando você for fechar sua caixa, você fecha ela, coloca em saco leitoso, que é preconizado saco leitoso, leva para um autoclave e esteriliza ela por 15 minutos àquela temperatura de 121 a 127. Feito isso, tirar da caixa da autoclave e descartar em lixo hospitalar. Do mesmo jeito que o frasco, elas vão tudo junto, elas não precisam ir separadas. Gente, a gente está aguardando mais perguntas. Aproveitem para fazer as perguntas e é claro que nós vamos abordar o tema de calendário vacinal em outra web aula, tá? Mas agora, se vocês tiverem perguntas mais sobre a sala de vacina, questão de temperatura, armazenagem, o que descarte de imunobiológico, tempo de vacina entre outra vacina, como recepcionar, perda de cartão vacinal, eu preciso das perguntas chegando aí. Eu tenho uma pergunta, Lúcia. E uma mãe que viajou com 1 ano de idade, com um filho de 1 ano de idade, e perde o cartão de vacina, ela retorna e não encontra o cartão, qual é o procedimento que se deve fazer? Então, hoje em dia o Programa Nacional de Imunização está implantando o CPNI, né, que é o cartão nominal, e ele vai estar, onde você vacinar, você vai conseguir seu cartão. Então, se você perder, você vai ter onde que vacinou, quando, que vacina que foi. Enquanto muitos municípios ainda não têm, não só o Mato Grosso, como vários estados muitos não têm, a gente tinha que ter feito aquele controle, o cartão, e o cartão sombra, o cartão espelho, o cartão controle, do jeito que vocês chamarem, tá? Para a mãe procurar. Mas vamos supor que não foi feito nem nada, tem 1 ano, que você vai verificar a primeira coisa. Ela tem a cicatriz da BCG. Tem a cicatriz do BCG, descarta a vacinação do BCG. Aí, as demais vacinas ela vai tomar todas. Haja bracinho, né? Vai furar bastante. Se você é uma pessoa que mora perto de você, tá, e você tiver como essa pessoa, você pode dar um intervalo para ela, sarar do braço das aplicações. Braço, perna, né? A Sueli está perguntando o seguinte: qual o tempo de permanência de uma caixa de Descarpax dentro da sala de vacina? Então, Sueli, o essencial que essa caixa, todo final de semana, você for tirar na sexta-feira, proceder essa esterilização, se ela estiver junto, as virais atenuadas com as demais, esterilizar-se e ir a lixo hospitalar. Então, o correto é todo final de semana você fazer esse procedimento. 1 caixa por semana, se você utilizar só uma, né? Tem lugar que utiliza 1 caixa por dia. Gente, a gente está aguardando mais perguntas. As perguntas estão sendo respondidas, então a gente ainda tem tempo. Vamos aguardando as perguntas. Daqui a pouco chega mais. Vamos aguardar mais um pouquinho. Tá certo. Chegou a pergunta. A Juliana está perguntando se ela entendeu. Ela vai refazer a pergunta. Na sala do meu município, ela tem um Descarpax para seringas e outro para frasco. Quando levar esse material para o autoclave, ele deve estar dentro do Descarpax ou e saco leitoso também? Então, o correto qual que é? Essa caixa está dentro de um saco leitoso próprio para esterilização, né? Então, o município já compra esse saco,
tamanho preconizado para aquele tamanho da caixa, né? Você fecha a caixa, coloca dentro daquele saco leitoso e aí manda para a autoclave. É isso aí, que é o procedimento correto. Eu sei que muitos levam a caixa sem o saco plástico. O que acontece? A autoclave, ela umedece. Então, muitas vezes acaba rasgando. Então, o correto é colocar dentro desse saco leitoso próprio para a esterilização na autoclave. A PSF está falando que, infelizmente, as autoclaves do PSF são muito pequenas e não cabem. Qual que seria a orientação que ela pode fazer? Bom, deveria ter uma autoclave maior, né? Mas tem o município, não tem? Não tem um lugar hospitalar, alguém que tem uma autoclave maior? Então, agora para você esterilizar ele, é pequenininho, eu sei que é pequeno da autoclave. Mas aí você vai ter que usar a caixa descarpar. Se você mexer nela, abrir para colocar em outro lugar menor, você vai acabar se contaminando. Então, o correto é ter um lugar que você colocaria para fazer essa autoclavagem que coubesse a sua caixa. A Aline está perguntando, sobre a febre amarela, existem profissionais que administram no deltoide, usando a agulha 13 por 4,5. Na realidade, eles foram instruídos antigamente a fazer assim. Qual seria a orientação certa? Peraí, deixa eu ver. Profissionais que administram no deltoide usando 13 por 4,5. Mas, ué, qual a agulha que você utiliza para fazer subcutânea? Eu não estou entendendo, não é a seringa de 3 ml por 13 por 4,5? Não sei, eu acho que ela vai perguntar de novo aqui. Vamos esperar ela qualificar. Aline, qualifique de novo sua pergunta para a gente poder estar entendendo o que é que você perguntou. Enquanto isso, vamos para a Cleusa. A Cleusa de Juína fala assim, a falta do Descartex, pode-se utilizar a caixa de Decaspax mais de uma semana ou até o nível máximo indicado da caixa? Você pode utilizar, desde que você não atinja o nível passado daquele pontilhado, que é um nível pontilhado, que é o nível de segurança, tá? E você pode utilizar. Se é uma sala que é pouca vacina, a caixa que vai é grande para você, você deixa ela tampada no final de semana e pronto, você pode utilizar. Mas o recomendado para as normas de biossegurança é você fazer o descarte dela todo final de semana. A que não tem, é que a gente vai ter. É importante você utilizar, né, um descarpato. A Sueli está falando o seguinte, no município dela, uma coleta para incineração. Mesmo assim, é necessário que ela autoclave? Bom, o município que utiliza a incineração, ela já vai queimar, né, não tem necessidade. A pergunta da Aline, ela está qualificando agora sobre a questão do deltoide. Ela falando que o certo seria na parte posterior, no tecido adiposo, ou na região do tríceps, quanto à questão da febre amarela, administrada em deltoide. Não tem problema, ela pode fazer no deltoide mesmo, com a agulha e com um ângulo de 90 graus, utilizando essa seringa com essa agulha de 13 por 4,5. Gente, estamos aguardando ainda as perguntas. Podem mandar mais. Chegou. Para as vacinas intramusculares, o micel lateralizado e subcutâneo, o micel para cima é correto? Acho que é isso, Juliana. Então, eu entendi a pergunta dela sobre o bisel. Tem uns que é para cima, um é para o lado, outro é para baixo. Como que é? O que nós falamos na última reunião que nós tivemos na jornada sobre isso. Aí eu perguntei, qual que é o correto? Eu falei assim, não, o bisel não importa, mas o que importa é que os pacientes falam o seguinte, que quando o bisel é lateralizado, ele sente menos dor na hora que injeta o líquido. Então, é isso daí. Então, a gente pede, assim, fala para lateralizar o bisel, né? Então, você lateraliza o bisel e aonde ele vai pela fibra. Então, ou você coloca ele para baixo, ou coloca ele lateralizado. Aí é que o paciente, o usuário, na hora fala que ele sente menos dor quando ele é lateralizado. Gente, mais perguntas, a gente está aguardando as perguntas. Existe uma previsão de haver uma capacitação de sala de vacina pela webconferência? Então, a gente está... É um sonho, né? Vamos ver. A gente está indo aos poucos. Tentamos com a BCG, aí a Oi teve problema, né? E antes nós falamos sobre a imunização do Estado. Agora nós vamos com a BCG. A gente pode até retornar ela e fazer ela com as dúvidas, a BCG, né?
E aí, conforme com as vacinas que vocês tiverem mais dúvida, que eu tinha falado com o Berdan, que era, a próxima vai ser quarta-feira. Qual é a vacina que vocês gostariam que fosse falado? Ou qual o tema que vocês gostariam que fosse falado na quarta-feira? Então, a gente poderia ver qual é o tema, né? De maior dúvida, e vocês, na quarta-feira que vem, a gente poderia explanar sobre isso. Aqui está perguntando que no material de estudo está que não se pode usar mais refrigerador doméstico para armazenar vacinas. Se armazenar esses refrigeradores, pode alterar a eficácia da vacina? Não. Sabe o que é? Antigamente a gente não tinha as fábricas próprias para imunobiológico, né? As que tinha eram muito poucas, eram caríssimas, e agora nós temos, né, as câmaras científicas para vacina. E assim, fazendo visita, tudinhos, elas são muito boas. Então você não teria o problema de energia, porque o seu telefone ia tocar se ela tivesse algum problema. Então você não teria problema de ficar verificando temperatura, porque ela vai te dar. Então todos esses parâmetros, você não precisava de caixa de escapaque, porque ela tem uma gaveta de uso diário. Então tudo isso é um avanço. Aí até economia com o longo do tempo para o gestor. Então, o que nós temos com a vacina, com a geladeira doméstica, é as perdas de imuno. Ela sofre muita influência, porque a geladeira doméstica, na verdade, ela não foi feita para imunos, ela foi feita para refrigerar carne e verdura, né? E a gente utiliza disso para vacina. Né? Então, o correto é trocar ela sim. Tem estado que já trocou, todos os estados. E o que eles estão tendo muito menos perda de vacina, né? E melhor trabalho, porque você não precisa colocar um técnico para ficar final de semana, ou pagar plantão, ou dar folga, ou o que for, ou o técnico nem viaja direito para ficar tomando conta de geladeira. Por isso. Mas aqui no estado, pelo jeito, vai demorar muito tempo. A Franciane está perguntando qual que é a justificativa para se fazer a subcutânea com bicel voltado para cima. Não, a justificativa que eles falavam, eu não sei. Porque o que eu aprendi foi bisel voltado para baixo. E agora, na última, que foi o ano retrasado que eu fui na jornada de imunização, a melhor técnica é o bisel lateral. Tanto para subcutânea, como para intramuscular. Que agora também tem estudos que não precisa mais se aspirar. Mas esse estudo aí eu não vou falar nada sobre ele, não. E só assim, que é o que eu falo, que eles viram e falaram bem enfatizado, sendo o bisel voltado lateralmente, devido, diz que diminui a dor ao injetar o líquido da vacina, ou seja, até medicamento. A Juliana Espíndola está fazendo uma pergunta quanto ao armazenamento das vacinas. O que ela pode deixar na primeira prateleira e o que ela pode deixar na segunda prateleira? Na primeira, ela pode deixar as vacinas que aguentam mais... Na primeira prateleira, as vacinas que aguentam mais temperatura fria. É tríplice viral, tetraviral, varicela, febre amarela, tá? Essas daí, elas aguentam mais temperaturas frias. As demais, passa-se para a segunda prateleira. Quem tem terceira prateleira, passa-se para a terceira prateleira, tá? Eu sei que as geladeiras são pequenas, antigamente era pequena, agora nós temos um monte de vacinas que são monodoses, né? E fica difícil. Então, muitas salas têm que ter 2 geladeiras. Mas é isso aí, nós estamos evoluindo, aumentando a quantidade de doses para a nossa população. A Fabiana está falando sobre a questão da vacina BCG, da capacitação para aplicação. Nós fizemos uma, né, Lúcia, mas aí teve um problema da transmissão, mas ela também está no YouTube, tá bom? A Sueli está perguntando, o BCG pode ir na primeira prateleira? Ela pode, se você controlar e sua geladeira não for mais frio, né? Mas de preferência ela poderia ficar na segunda. Gente, estamos aguardando mais perguntas ainda sobre a questão de sala de vacina. Pergunta. Os municípios vêm questionando, o pessoal de Juína, o pessoal do Escritório Regional de Juína, sobre o recurso da estrutura física da rede de frio dos municípios. Se há previsão, uma vez que os recursos dos materiais da rede de frio já estão, deixa aqui que aqui parou, aqui desligou meu computador. Disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Pois é. Em julho agora vai abrir de novo sobre as estruturas da rede física, equipamento, pelo Ministério. Aí tem todos aqueles parâmetros, quem sempre está a par disso é a Marise.
Aí ela manda, então, provavelmente agora em julho vai ser aberta novamente. E aí, ver com ela. Tem todos aqueles parâmetros. Tem que ter o lugar onde é a estrutura da rede física, da rede de frio, ela tem que estar escriturada. Primeiro passo. Se for alugada, essas coisas não entra, não ganha. Então, tem todos uns parâmetros para ver. E aí, cada ano, eles mudam um pouco o parâmetro. Mas, a partir de julho, vai ter todos esses parâmetros de novo para concorrer para equipamento e etc., né? Nem todo mundo é sorteado, infelizmente, né? Porque é o Brasil inteiro. E um dia a gente chega lá. Mas tenta se empenhar para ver, liga para a Marise, vê em julho como que vai ser para fazer a inscrição e manda ver. A pergunta é o seguinte, pode-se massagear o local após a realização da vacina subcutânea? Não precisa massagear nada, só põe o algodão e dá uma apertadinha só. Para massagear por quê? Foi antigo que o pessoal adorava massagear. Não. Você pode causar um hematoma no local, uma equimose. Né? Não tem o porquê. É só segurar firme o local do onde foi aplicado e com algodão, ou você colocar um adesivo, quem tem. Né? A pergunta é a seguinte, existe previsão do PNI ser em rede? Do CIS-PNI ser em rede? O CIPNI. O CIPNI está aí, né? Nós temos, acho que se não me engano, 49 unidades agora com o CIPNI. Nós somos muita sala de vacina, né? E são 141 municípios. São 49. E são 49 municípios que têm o CIPNI. O que você quer dizer se ele vai ser em web? Vai ser sim, provavelmente 2016, 2017. Mas, por enquanto, eles querem... O prazo era até junho agora. Todo mundo está no CIPNI. Por quê? Quando você entra no do federal, você consegue visualizar uma vacina feita no Rio Grande do Sul, no Amazonas, de onde for. Infelizmente, nós não temos assim. Quando temos, não temos apoio do transmissor, mas estamos indo, chegando lá. Antes da gente continuar as perguntas, vou pedir para quem entrou agora no meio da aula, tipo o pessoal, a Elaine, tem muita gente, a Tereza, que ainda não se identificou e nem colocou o local de quantidade de pessoas, por favor, colocar para a gente no bate-papo, que a gente está registrando a presença de todos, tá bom? Aí mais uma pergunta, a Aline está perguntando, as capacitações para aplicação de BCG foi descentralizado para os escritórios regionais? Como proceder com profissionais para o treinamento? A Aline quer saber como que ela pode treinar sobre a aplicação de BCG. Olha, eu vou falar que, infelizmente, a aplicação de BCG no momento não vai ser possível. Nós estamos controlando controle, por enquanto, do PPD. Você faz treinamento com o PPD, utilizando o PPD, e não a vacina, e nós não temos PPD para treinamentos. Então, é um treinamento que agora não vai ser possível, a não ser que compre um braço, treine-se com água ou outra coisa, para depois fazer a vacina BCG. Eu não sei qual é a técnica que vai ser utilizada ainda, ainda sentamos para conversar sobre isso no país todo, tá? Não é só aqui em Mato Grosso que está tendo esse problema, não. É o país inteiro, por causa da falta de PPD. Aqui tem uma fala do Rosário está perguntando, tem necessidade de limpar a caixa de vacina todos os dias? A caixa de uso diário, sim. Tem necessidade de colocar ela ali para baixo, escorrer a água que fica dos gelox, tudinho. Tem necessidade de limpar de uso diário todos os dias, sim. A Fátima Tereza de Barros está dizendo que quando chegam pessoas ou pacientes ou clientes de outros estados, geralmente o calendário vacinal é diferente de Mato Grosso. Ela mantém da forma que está marcada ou remarca novamente como foi orientado? Bom, nós temos de outro estado uma diferença bastante, é a febre amarela. Alguns estados, em algumas regiões do estado, não se faz febre amarela. Só quando viaja para uma região endêmica, tá? Então, aí se ele veio para cá, ele vai tomar febre amarela, conforme o nosso calendário, tá? É nós aqui agora, ele está aqui. E se ele veio para passeio, ele vai tomar febre amarela também. Lembrando que ele tem 10 dias para falar sobre isso. A vacina antes de 10 dias não começa, fazer efeito, tal, todas essas explicações. Agora, tem uns que fazem primeiro a pneumo,
fazem com 3 meses, acho que São Paulo, tem outros estados, São Paulo faz pneumo e meningo aos 3 meses de idade, né? E aí a próxima aos 7 meses. Nós aqui não, utilizamos a pneumo com 2, a meningo com 3, com 5. Você pode dar diferença, se ele veio lá com uma dose e tem a outra, que a diferença seja de no mínimo 30 dias e faz a outra dose que aqui é recomendada. Tá? E se você fazer ela com 7 meses também, não tem problema. Tá? Então a diferença entre um estado e outro é mínima. É só essas vacinas, meningo com pneumo, que eles fazem junto, e a febre amarela. Rosário... E tem de outros países. Né? A diferença de outros países que nós estamos recebendo, né? E aí nós vamos manter o nosso calendário do Programa Nacional de Imunização. Rosário está perguntando ainda como que faz a limpeza mesmo da caixa de vacina, da caixa diária. Água e sabão. A caixa... onde tem o Rosário Oeste, Berdão? Você falou a pergunta Oeste. De Rosário Oeste. Não, eu já tinha falado que fez a pergunta e ele colocou. Aí ele está complementando. A caixa de uso diária, o isopor, né, ou a caixa poliuretana, aquela caixa de pescador, você termina, lava ela com água e sabão, torneira, e coloca ela de cabeça para baixo para ela escorrer o líquido, né? Tampa sobre ela e pronto, ela está limpa. Não precisa de mais nada. A Sueli está perguntando, Lúcia, algum tempo atrás foi retirado o álcool para fazer a asepsia do local da aplicação da vacina. Aí ela falou, como ela não tem muito tempo, que ela não participa de treinamento, ela não sabe se ficou ou mudou alguma coisa. Não se utiliza mais álcool, não. Se você vai para uma campanha rural, alguma coisa, lava seu local. Não se utiliza álcool. Só se você não tiver água. Aí você vai fazer fricção. Porque se você só passar o álcool também, você só vai fixar a bactéria. Rosário Oeste está perguntando. No final do ano de 2014, recebeu um calendário de vacinação com reforço de febre amarela aos 4 anos de idade. Como que ficou isso? Fica desse mesmo jeito, é esse mesmo. Gente, é o mesmo calendário que está até hoje. Mais perguntas. Mas aos 9 e aos 4 anos e depois nunca mais, se ela guardar o cartão. Aguardando mais perguntas, Lúcia? Pode falar. Vamos ver o que a gente pode saber, né? Responder. Quase todas foram respondidas, né? Acho que todas até o momento. Vamos esperar mais um pouquinho. Gente, estamos aguardando as perguntas. Estou gostando assim, Lúcia, porque está certinho no tempo, a gente está conseguindo tirar bastante dúvida. A Rosália está falando, então pode-se começar a fazer febre amarela aos 9 meses e reforço aos 4? Sim. Esse mesmo, é o calendário que é para ser seguido. Vamos lá, pessoal, mais perguntas? Gente, eu quero falar que assim, a vacina é uma coisa que vai e muda. Hoje eu estou falando isso, daqui a pouco eu chego lá na SES e esse calendário mudou. Mas quando muda alguma coisa, a gente manda informe para todos. Então, são estudos que são feitos, tudinho antes era só uma e depois reforça a cada 10 anos, agora é esse calendário agora que está. E pode ser que amanhã já seja outro calendário. Mas é assim que a gente trabalha com vacina, né? Mediante estudo e vendo quais são as melhores formas de imunizar a população. A Ariane só está ajudando o pessoal de Rosário, dizendo que o esclarecimento do reforço de 4 anos de idade está na nota informativa 143 de 2014, que é um documento que está bem explicado, então aí o pessoal pode estar utilizando. Obrigada, Ariane. Lembrou do número? A Silvana saiu, ela perdeu a questão da asepsia do álcool. Então, não se utiliza, que eu falei, não se utiliza mais o álcool para antisepsia, tá? É água e sabão. Se você for para um lugar, é lavar mesmo o braço, perna, o que for, né? Só se você não tiver água para você utilizar o álcool e fazendo fricção antes, tá? No local, esperando secar, certo? A Franciele Bragnolo está dizendo o seguinte. Algum tempo atrás, um curso orientou a não tirar o frasco de meningite da caixa. É isso mesmo?
da caixa que ela vai, as vacinas, para manter na geladeira, você pode deixar elas dentro da caixa ou retirar. Tanto faz. Os frascos das vacinas, geralmente, elas não gostam de muita luz. Então, a importância de mantê-las na caixa, mas são todas as vacinas que é ao brilho da luz. Mais alguma pergunta, gente? O pessoal de Rosário já aceitou ali a da Ariane também, que ajudou eles bastante. O calendário, a Cleusa do Escritório Juliana está falando o seguinte, sobre o calendário disponível no PNI, ele não está atualizado, somente o cartaz grande enviado pelo Ministério no final de 2014 tem o esquema da febre amarela. Não é uma pergunta, é mais uma afirmação, né? Sobre o calendário disponível PNI não está atualizado, somente o cartaz grande enviado no final de 14. Tem esquema da febre amarela. Afirmação. Entendi essa questão. Lúcia, sobre o calendário disponível do PNI não está atualizado. Está atualizado sim. Tanto o calendário do PNI como da SBIM, que tem também o calendário do PNI. Está bem atualizadíssimo. Até ontem ainda olhei. Deixa eu ver o próximo aqui. A Mônia está dizendo assim, existe tempo... Pode falar. A Mônia está falando assim, existe tempo limite para a troca dos refrigeradores pelas câmaras frias? O valor é muito alto. Haverá alguma política específica de subsídio para a aquisição deste equipamento? Não, assim, eles recebem dinheiro, tudo vem numa caixa. Então, é o município agora que é responsável por isso. Em 2012, o que o Ministério fez foi mandar dinheiro para comprar os computadores, né? Que aí agora muitos estão se vendo obrigados a comprar agora para instalar por causa do programa CPNI e APV também, que vocês têm ainda que nem sabem, né? E que já nós vamos fazer treinamento logo, se Deus quiser, se liberarem. Então, o município que tem que comprar. As geladeiras custam alto, mas também ela tem um custo-benefício. É muito grande, entende? Se você for ver isso, entre comprar caixas de coisas, perder vacinas e tudo, ele é grande. Então, eu acho que assim, que prevalece aí é o município, é o gestor que tem que ver. Pelo que eu saiba até agora, o Programa Nacional de Imunização não. Agora, como vai entrar em julho, já a compra de equipamentos, tudinho, seu município pode entrar, ver como procede e tentar a compra desses refrigeradores, que são excelentes. E também não são tão caros assim. O pessoal de PSF de São João, de Pedra Preta, começou a pergunta, mas eu não entendi. Só colocou gestantes e vacina hepatite. Não entendi. A gestante vacina da hepatite B. Você vai ver se ela tem cartão de vacina ou não, se é isso que você está querendo saber. Se ela já tem as 3 doses, não tem necessidade de fazer. Se ela tem 2 doses, você vai complementar a terceira. Se ela tem 1 dose, você vai complementar a segunda e a terceira. Sendo que você faz a segunda, 4 meses após, você faz a terceira. Tá? Então, não tem problema nenhum desde o início da gestação. O que eles colocam a partir do terceiro mês de gestação é porque geralmente é a época que a gestante sofre mais abortos. E para querer acusar a vacina, é daqui para ali. Então é por isso só. Não tem o porquê. Mas ela tem que estar vacinada. É um direito dela. A hepatite B, né? A DTPA-R, né? Que você já tem. Certo? Aquelas que não têm as 3 doses de DTP, provando, que faça-se 2 doses de DTP e 1 dose da DTPA-R, né? Por causa de proteger o neném da coqueluche. Porque quando vai fazer o registro da vacina tríplice viral em crianças acima de 2 anos, aparece uma observação solicitando que seja a segunda dose acima de 5 anos. Tríplice viral. Pergunta assim, por que quando se vai fazer o registro da vacina tríplice viral em crianças acima de 2 anos, no CISPNE, aparece uma observação solicitando que seja feita a segunda dose acima dos 5 anos? Se no informativo diz que se completa 2 anos sem fazer a tetra viral, quem se fazer também a tríplice viral? Não, é porque com os 4 anos de idade, aos 4 anos até os 6 anos, você fazia naquele tempo. Ele só dá um informativo lá, você não é obrigado aquilo lá, é só para te lembrar aquele informativo do CPNI. Você não precisa pôr nada de coisa, nada não, só informativo. Eles não atualizaram ainda.
O Rosário S está dizendo que o município e os computadores foram comprados e utilizados para outros fins. A nossa sala de vacina não está informatizada e os relatórios estão todos centralizados. Como que eles fazem para resolver isso? Pois é. Denúncia, né? É uma questão de... Sei. Eu sei que os certos computadores foram comprados dinheiro para cada sala de vacina. Agora o Ministério está cobrando. Ele quer o CPNI e eles vão digitar nominalmente lá na onde está centralizado? Vocês vão fazer uma ficha e mandar todos os dados da pessoa toda vez que vacinar essa pessoa? Essa é a informação que a gente quer saber. Então, os computadores de dinheiro foi para a sala de vacina. Aí tem o CIAPV, que vai colocar as fichas também. Vocês têm um monte de dados para lançar e eles vão lançar onde está centralizado? Não sei como que vocês vão trabalhar. E aí é a questão de gestão de cada município, né? Se conseguir trabalhar bem, fazendo ficha, vocês utilizando uma ficha que seja nominal para lançar o CPNI, a ficha do eventos adversos, para eles lançarem também com todos os dados solicitados, então trabalhe-se assim. Eu duvido que vai dar conta. Eu não acredito. A PSF de Pedra Preta de São João de Balta está dizendo assim: quanto tempo máximo ele pode continuar o esquema da hepatite B? Não tem tempo. Se ela chegou, fez uma dose, daí 10 anos você vai fazer, vamos supor que ela fez só uma dose, passou 10 anos, ela vai fazer a segunda dose você vai fazer, e agendar daí 4 meses a terceira dose. Então, se ela tomou alguma vez, que ela prova na vida, que ela tomou hepatite B, você vai continuar indo nesse esquema. Segunda dose, daí 4 meses a terceira dose. Tá? Pode ser 10, 20, 30 anos, desde que ela prove, que ela tenha, só falar não. O Graciele está perguntando o seguinte: qual o risco que o profissional vacinador corre por permanecer por vários anos dentro de uma mesma sala de vacina? Nenhum risco. Corre risco. O risco que ele corre, se ele faz BCG, né? E se ele sofrer alguma contaminação, cair vacina, por acaso, na hora de ejetar, ir nos olhos dele, que tem que fazer acompanhamento com oftalmo, ou então perfurar o dedo e aplicar a BCG no dedo, né, que você leva. Então é esse. Os demais vacinas, ele não corre nenhum risco, ele pode ficar lá, tranquilamente. Ela não tem interferência, não. A Ariana de Silvina está falando que é uma sugestão dela que os escritórios regionais visitem os municípios e peçam esclarecimento ao secretário de saúde quanto à disponibilidade dos computadores adquiridos com recursos para o CIS-PNI. Porque isso aí foi pactuado na CIB, tá? Foi pactuado na CIB, então ele que dê conta disso. Né? Ele fez pactuação. Porque a gente ia comprar, ia ser comprado, mas não, eles quiseram o dinheiro para comprar. Então, eles que dê conta do dinheiro. Gente, continuamos abertos às perguntas relacionadas à questão de sala de vacina. Vamos olhar mais a... Parece que chegou alguma aqui, Juína. O programa de eventos adversos está disponível para os municípios digitarem ou só a nível central? Cleusa de Juína está perguntando. Então, ainda não foi feita a capacitação para o escritório, né? Que a gente pretende fazer para o escritório, que a gente não tem perna. Estamos tentando desde o ano passado fazer essa capacitação e é podado, né? É cortado. Estamos de novo esse ano, tentamos, não conseguimos. Vamos tentar de novo agora, para agosto. Vamos ver se a gente consegue. E aí, depois, os escritórios treinar seus municípios de abrangência. E aí, os municípios vão digitar localmente os eventos adversos. E a resposta vai só ser a nível central. Então, o município ele vai ter como digitar a notificação, a investigação. E o encerramento vai ser por conta do Estado, né? Que aqui no CRI, que é o Sandoval e a RIC e a Sandra, que vão dar esse subsídio para encerrar os casos, certo? E os demais, mas só quando isso estiver acontecendo, porque ninguém foi ainda capacitado, né? Como se inserir essa ficha, tem que
você precisa de uma senha, você está cadastrado nela, então tem todos esses parâmetros. A Franciele está falando que ela recebeu uma criança de 1 ano e 2 meses que não tomou a terceira dose da pentavalente. Ela faz a penta ou a DTP para completar o esquema da penta? Pode fazer a penta até 2 anos de idade. Amônia, cadê da amônia? Por favor, esclareça novamente esse intervalo de 4 meses da hepatite B que você citou em uma resposta. Eles ficaram confusos. Bom, gente, olha só. 4 meses, aquelas que estão atrasadérrimas, né? Aquelas que estão dentro daquele intervalo de 6 meses, 6 meses. Então, vamos supor que vem um paciente, ou usuário, ou cliente, não sei como vocês chamam. Então, ele chegou, tem lá o esquema da primeira dose da hepatite. Tomou em 1998. Não tomou mais, mas ele tem lá registrado. Você vai fazer a segunda dose da hepatite B. E daí, 4 meses dessa segunda dose que você fez, você vai fazer a terceira dose da hepatite B. É assim. E passou 1 ano, você vai fazer a mesma coisa. Passou 3 anos, 10, 20, é a mesma coisa. Agora, se ela estiver atrasada porque ela fez a primeira, não fez a segunda e está dentro daquele prazo de 6 meses, você vai manter aquele prazo, entendeu? Para ficar nos 6 meses. Oi, agora entenderam? Acho que sim agora. Isso. Pacientes do CRI que procuram a sala de vacina do PSF para realizar as vacinas estipuladas pelo CRI podem ser realizadas, por exemplo, a hepatite A em adulto? Se ele tiver a liberação para fazer, a sala de vacina pode fazer. Mas desde que venha aquela vacina específica para ele, porque aquela que é usada na rotina é para criança até 2 anos. Aí, quando a gente vai mandar as vacinas do CRI, que é aquele paciente que é liberado, é mandada a dose para o adulto. Ela vem com ml, que é aquela 1440. Tá? Vocês utilizam 720. Por enquanto é essa informação. Se você tem e não tem a vacina, vamos supor que falte, você pode utilizar 1 ml das 2 doses de criança para o adulto. Mas não é essa a recomendação agora, porque nós temos a hepatite A para o adulto, o CRI. Meninos e meninas, a gente está pedindo agora que vocês, a gente vai abrir um tempo agora, um espaço de 5 minutos, nós já estamos encerrando a nossa web de sala de vacina, que vocês dão a sugestão dos temas agora aqui na tela, para que a gente possa estar fazendo a sugestão para quarta-feira que vem, à tarde, nós vamos estar falando mais uma vez, mais um encontro sobre imunização. Então eu vou pedir para que vocês possam estar dando para a gente as sugestões. Mas algumas perguntas ainda continuaram chegando. Sueli, quando haverá capacitação de sala de vacina para os municípios? Primeira pergunta dela. Então, os municípios mesmo pode solicitar e fazer. Se ele tiver um técnico que já foi capacitado, um enfermeiro, ele mesmo pode fazer capacitação. Se ele não tem como certificar, solicitar, mandar o projeto para a escola, para solicitar alguém para fazer essa capacitação no município. Lógico que ele vai ter que arcar com as custas desse capacitador, se for do estado. Né? Se for do município mesmo, eu não sei, ele vai ter que ver como que é o município que faz, se paga a hora-aula ou não. Entende? Cada município age de uma forma. Então, o município, ele pode mesmo realizar, ou se ele não tiver perna, não tiver capacitador, fazer um projeto, encaminhar, para ver qual encaminhar para a escola, depois a gente encaminha para a Escola de Saúde Pública para certificar esse município. Certo? Tem que fazer o projeto. A sala de vacina, né? BCG, por enquanto, está suspenso. Então, como são valiosas teleconferências da escola? Isso aí eu vou. O Clay está falando que as aulas estão sendo boas, mas na quarta-feira, quando roda o antivírus da Secretaria de Saúde, instabiliza a rede. Aí ele pediu para a gente ver se troca para outro dia. Claro, é o seguinte, as agendas elas são complicadas porque elas são feitas para atender as unidades municipais. A gente vai verificar, talvez, e conversar com o pessoal da TI para que eles mudem também, ou talvez o dia deles é melhor, né? Senão a gente não tem como mudar para todos os municípios. Quarta-feira já é um dia pré-estipulado aos municípios do estado, mas a gente vai conversar sobre esse assunto. Rosário S. está perguntando, os funcionários que necessitam tomar DTPA
já podem ser imunizados? Já desde o ano passado. Desde o ano passado, a DTPA-R, que é para as pessoas que trabalham em maternidade, que lidam com crianças em berçário, os ginecologistas, anestesistas em sala de vacina, todos já deveriam estar imunizados. Todos. Meninos e meninas, estamos abertos às sugestões da sala de vacina, às sugestões para imunização. Sugestão de teleaula, saúde da mulher. Ok. Vamos tentar agora, meninos, a sugestão relacionada ao tema imunização, para a gente possa abordar na próxima web aula. Então, vou pedir para que vocês possam dar as sugestões das dúvidas que vocês têm, para a gente poder fazer um aprofundamento maior nessas informações. Eu vou dar para vocês aí uns minutinhos para você colocar. A pergunta da pessoal de Rosário, ela fala assim, mas ele não tem esse quantitativo de vacinas profissionais de DTPA. Rosário Oeste tem maternidade? Ai, quero saber se o Rosário Oeste tem maternidade, tudinho, e ver o quantitativo, porque o ano passado foi solicitado para mandar o quantitativo de profissionais que trabalhavam nessa maternidade, com anestesistas, etc., né, berçário, e aí eu não sei como que foi colocado, mas solicitar e ver qual é o quantitativo e encaminhar, sim, a gente vai ser atendido, manda para o escritório, e o escritório é só falar, né, na solicitação, que é para atender maternidade, as pessoas que trabalham com esses recém-nascidos. Aqui tem algumas sugestões já. Aqui a gente está com sugestão do programa PNI, sugestão sobre estudo de casos de pacientes com atraso em vacina, acho que esse é interessante, né, Lúcia? Sobre o CIES. Acho que por enquanto é isso. Gente, damos aí mais uns 4 minutinhos para vocês, ou sugestões ou perguntas, que a gente já vai encerrar a web aula hoje. Tem gente que perguntaram aqui dos estudos de caso de paciente. Eu gostaria que eu trouxesse estudo de caso, ou vocês vão trazer estudo de caso para mim e eu responder? Como que é? Eu acho que é melhor você trazer, Lúcia. Fica melhor. Traz o estudo de caso, escolhe os casos que são interessantes e a gente faz. Certo. Sobre o programa CPNI, tá? Já foram capacitados todos os escritórios do PNI, todos. Desde 2010 já fizemos 2 capacitações de CPNI. Agora em agosto nós queremos complementar uma outra. Tá? Então todos eles estão capacitados tanto na parte técnica como no suporte. Tá? Então é só pedir para o seu escritório de abrangência dar um apoio para colocar o CPNI. E vamos fazer de novo, pensando em fazer agora para agosto, setembro no máximo. E aí entrando o CIAPV. Certo? Que é online. Sobre o CIES também poderíamos falar com a Ruth, né, daqui do estado, ver para ela fazer uma capacitação para vocês do CIES, ou o Giane, ela não participa, né? Mas, e ver uma capacitação do CIES, porque quem trabalha diretamente aqui no estado é a Ruth, né, com todos isso daí, do CIES. Tá? A última pergunta aqui, tem mais uma pergunta aqui. Quanto tempo que um técnico deve estagiar na sala de vacina para ele atuar como vacinador? Depende. Se fazer vacina BCG, ele tem que ter um curso com no mínimo 100 aplicações, né? Então, agora para vacinador atuar, ele tem que ter um curso de sala de vacina. Independente se ele tem um curso de sala de vacina, ele pode ir. Porque só técnico de enfermagem, ele aprende técnicas de aplicação. Agora, cada vacina requer o conhecimento prévio, né? É diferente. Então, é ter o curso e pronto. O curso é sempre de 40 horas, no mínimo, de sala de vacina. A pergunta da Ariana é a seguinte: com a utilização e implantação do CISPNI, ainda vai se utilizar também o CIES? Sim. Ele tem uma parte técnica que coloca os imuno, mas ele não cruza com o CIES. Por enquanto, sim. Lúcia, só o pessoal de Rosário está pedindo para você ressaltar um pouquinho mais sobre a febre amarela e tríplice viral. Qual o intervalo entre elas mesmo? Bom,
Febre amarela, a criança toma com 9 meses e a tríplice viral com 12, né? Então, sair o calendário, se ele for certinho, já dá 3 meses. Agora, se ele estiver atrasado, você faz febre amarela ou a tríplice viral, espera 30 dias no mínimo e aplica a outra, tá? Ou se for tetraviral, também é a mesma coisa. O intervalo entre essas duas vacinas, febre amarela, tríplice viral, tetraviral, é preconizado 30 dias. É esse o intervalo para ser feito. Ou então, se você tiver um caso de uma epidemia para a febre amarela, você fazer no mesmo dia. Só nesses casos de epidemia. Qual o intervalo? Epidemia de sarampo. Aqui está perguntando, continuando, né? Qual o intervalo entre as vacinas? A vacina? Posso fazer uma dupla adulto e outro dia da hepatite? Mesmo dia, só pega outro músculo. No mesmo dia, no dia seguinte, depois de 1 hora, depois de 2 horas, outra seringa, outro músculo e se faz a vacina. Não tem intervalo entre elas. Nunca teve. A Cleusa de Juíza está falando o seguinte. Sobre a hepatite B, o esquema em atraso no manual fala da segunda dose para o terceiro intervalo deve ser de 60 dias, no mínimo. É isso mesmo? Geralmente a gente utiliza o 4 meses, se é aquela atrasada. Aquela que está em dia, se você precisar para um lugar que tem, ou você precisar fazer por algum motivo a outra dose, você coloca o intervalo mínimo de 60 dias. Mas geralmente, quando aquelas atrasadas, você utiliza o intervalo correto de 4 meses. Aqui está uma sugestão do pessoal da Fátima Teresa sobre a orientação, para a gente falar de um tema sobre orientação de vacinas ARH. Pois no município as vacinas são geralmente eles mesmos que administram. Somos nós mesmos que administram. Mas a antirrábica humana é uma vacina que todo mundo tem dúvida. Por quê? Tem gente que tem medo de administrar, não é competência só médica, tá? Muitas vezes o médico prescreve uma dose ou esquema totalmente errado, onde não precisa, nem nada. Um então, tema bom esse. Podemos trazer trabalhar a esse próxima tema, né? antirrábica. Isso aí, fechamos bem. Um tema muito bom. Aqui tem a última da Ariana, que é a Ariane Fabrícia, dizendo assim, no CISPENI tem um módulo movimento de imunobiológico semelhante aos CIES. Então, não iremos utilizar esse módulo em virtude dos CIES? Não, utiliza sim. Vai lá, coloca todos os dados, tudinho, só você não vai cruzar com o outro. Porque quando você lançar a vacina lá, quando você recebe a vacina, você coloca lá. Quando você for colocar a aplicação no paciente, ele vai te dar todas as vacinas que você tem. Aí você vai colocar qual é o lote, né, daquela vacina. Aí você vai estar com ele lá, estipulado, vai utilizar sim. Ele só simplesmente não está cruzando dados. Você tem que fazer se é essa mesma coisa. Por enquanto, né? Depois as coisas vão mudar. Gente, o que vocês acham da vacina antirrábica, o próximo módulo? Eu acho que é uma boa ideia, né? O módulo de sala de trabalhar com antirrábica humana. Acho que a gente trabalha com ela e a gente no próximo eu pego o próximo tema e a gente vai trabalhando assim, né? É um ótimo tema, é bom que a gente vai dirimindo essa dúvida aí no Estado. Lúcia, acho que finalizar por hoje, né? Vamos dar um tchau para todo mundo? Então vamos lá. Gente, muito obrigada por tudo, tá? Até a próxima vez. E vamos vir com a antirrábica humana, tá? E pode trazer todas as dúvidas. Se eu não souber, pelo menos eu vou falar para vocês que eu mando depois pessoalmente. Então tá, a todos então, meu muito obrigado. A gente vai estar encerrando já a aula de hoje. Não esqueçamos que nós estamos no mês do envelhecimento saudável. Então aí amanhã a gente tem tem uma aula sobre envelhecimento. Então, por favor, os escritórios e municípios aí que estiverem aptos poderem assistir com a gente, tá bom? Então a todos, o meu muito obrigado. Todos obrigada, tá? Até a próxima, até quarta. Até a próxima quarta. Tchau. Tchau.